Senhoras e senhores, boa noite. O Poder Legislativo de Carlos Barbosa promove nesta noite a palestra As consequências do consumo de álcool para a segurança pública, tendo como objetivo promover uma reflexão a respeito do tema com foco nos principais problemas existentes em nosso município. Saudamos e registramos as presenças do presidente do Legislativo, excelentíssimo senhor Luciano Baroni, do secretário de Segurança e Trânsito, senhor Grandimelo Rodrigues dos Santos, neste ato representando o prefeito, excelentíssimo senhor Evandro Zibete. E em nome dele cumprimentamos os demais secretários e integrantes do governo aqui presentes. Do palestrante desta noite, senhor Alberto Koptic Vinogron. Saudamos e registramos também as presenças do comandante da Brigada Militar, senhor João Carlos da Silva Santos. Dos vereadores Aleph Assolini, Denir Gedós, Enio Grolli e Miguel Alberto Stanislawski. Da presidente do Conselho Municipal de Trânsito, senhora Karen Docena. Da integrante do Projeto Mais Marias, senhora Roselaine Leal. Com honra, recebemos os membros dos conselhos municipais, conselheiros tutelares, demais autoridades, imprensa e a comunidade. Passamos a palavra ao presidente do Legislativo, excelentíssimo senhor Luciano Baroni, para a abertura oficial do evento. Boa noite a todos. Vou ficar por aqui mesmo. Esse evento, a informalidade, né, professor Alberto, o objetivo nosso do Poder Legislativo é buscar informações, buscar conhecimento para debater esse tema que está à tona aqui, a gente quer trazer para a nossa cidade. Cumprimento aqui meus vereadores, o Enio Grolli, vice-presidente, o vereador Denir, o vereador Aleph, o vereador Miguel, também que se faz presente, secretários já nominados, tenente, todos que estão aqui, representantes de diversos conselhos, os programas sociais do município, em que pese termos uma plateia um pouco reduzida, mas é altamente qualificada. Então, no propósito que nós vínhamos debatendo, Grandimelo, que representa o prefeito, no propósito que nós temos nesse ano de debater esse tema, professor, é importante quando surgiu a possibilidade de trazermos o senhor justamente para isso, para buscar conhecimento. É um tema que poucos têm um conhecimento mais aprofundado, muitos têm aquela ideia, o achômetro, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e nada mais importante do que a gente buscar um conhecimento. Esse tema virá aqui para o Poder Legislativo para ser discutido entre os vereadores, e o nosso objetivo primordial, então, professor, é esse aqui. Se inteirar mais do assunto, buscar informações. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tenho certeza que nós vamos sair daqui com muito mais conhecimento do que quando a gente chegou. Obrigado também pela imprensa que se faz presente aqui. Obrigado aos funcionários, a Josi, o William, a doutora Paula e a Denise, que deram todo o suporte para organizar esse evento que a gente tem ideia de fazer se repetir aqui. Então, muito obrigado e devolvo a palavra para a nossa cerimonialista. Neste momento, daremos prosseguimento ao evento. Apresentamos o currículo do senhor Alberto Koptic Vinogron. Alberto é advogado formado pelo Centro Universitário do Distrito Federal, UDF, mestre em Ciências Criminais
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, e doutorando em Políticas Públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui especialização em Políticas Públicas e Coesão Social pela Fundação Internacional e Ibero-Americana de Administração e Políticas Públicas, Escola do Governo da Espanha. Entre 2007 a 2008, atuou como diretor de Políticas e Projetos da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Foi coordenador geral da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Além disso, atuou como secretário de Segurança Pública no município de Canoas entre 2009 e 2010 e no ano de 2016. Atualmente é diretor executivo do Instituto Cidade Segura, que desenvolve pactos pela paz com diversos municípios do país e programas de prevenção à violência. Convidamos para sua explanação o senhor Alberto Koptic Vinogron. Muito boa noite. Todas a todos. Deixa eu ver o melhor lugar para eu ficar aqui para todos. Tá. Ficar para cá. Qual é o melhor? Aqui? Aqui é bom que enxergamos. Muito obrigado pelo convite. Quero saudar aqui o nosso presidente Luciano Baroni, agradecer em nome dele todos os vereadores. Eu peguei uma lista aqui só para agradecer nominalmente os vereadores. Se eu esquecer de alguém, por favor, me corrija. O vereador Aleph Assolini, e os nomes se eu disser errado também, né? Denir Guedos, Enio Grolli, Miguel Alberto Stanilososki. Não sou só eu que tenho um nome difícil. Koptic, vereador, muito obrigado. Agradecer aqui o nosso secretário Grande Melo pelo convite, pela mobilização aqui do evento, todos os secretários aqui presentes, o tenente, nosso comandante aqui da Brigada Militar, a todos os membros aqui da sociedade civil, da organização, não sei se é um movimento, uma organização Mais Marias, né? Parabéns, muito obrigado É um dos temas que vamos tratar hoje também, a questão da violência contra a mulher. A Karen, do Conselho Municipal de Trânsito também, não sei se está aqui, mas também outro assunto importantíssimo que vamos falar. Quando falarmos de álcool, estamos falando de vários problemas, né? Me apresentar, o currículo foi lido, a gente manda, de vez em quando eu fico envergonhado quando leio o currículo, né? Vai mostrando a idade também. Eu venho trabalhando com o tema de segurança pública há 15 anos, não sou policial, minha parte não é operacional, né? Cada um atua no seu quadrado, como o pessoal diz. O tema que eu venho trabalhando é o planejamento e a prevenção à violência, um tema que a gente fala pouco no Brasil, né? E aí joga só para as nossas polícias, vão lá e resolve. Um problema que a gente já tinha que ter trabalhado muita coisa antes, né, para reduzir os índices de violência no nosso país. Eu comecei uma experiência na Secretaria Nacional de Segurança, depois Canoas, uma experiência bem importante que nós tivemos lá, inovamos, trouxemos alguns sistemas, tecnologia, um sistema que detecta tiros, várias ações, o Gabinete de Gestão Integrada, depois eu vou mostrar um pouquinho. E hoje nós temos trabalhado com vários colegas de várias áreas, arquitetura, pedagogia, psicologia, geografia, sociologia. Nós nos reunimos com a ideia de trazer aqui para o Brasil um pouco algumas discussões, algumas ideias, alguns projetos que existem lá fora e que no Brasil a gente tem tido dificuldade
parece que a gente tem uma redoma aqui no Brasil e essas ideias não chegam, né? Então a gente decidiu criar o Instituto Cidade Segura. Vou passar agradecendo também toda a equipe por todo o apoio. A gente foi conversando nos últimos dias. Vocês passam daí? Então vou rapidamente apresentar o Instituto e aí nós vamos entrar no tema. Eu falo muito, viu? Ainda mais num plenário bonito, assim, eu vou achar que, né, sou vereador, vou falar, mas uns 45 minutos, pode ser, e aí depois fazemos perguntas, trocamos algumas ideias. Então, pode passar, já apresenta. Um assunto que está no nosso nome, assim, ali no conceito central, é políticas públicas baseadas em evidência. Quando a gente vai num médico, a gente sabe, e aquele médico nos dá um tratamento para o câncer, para uma doença, qualquer doença, uma gripe, a gente sabe que ele está nos dando o que tem pesquisa científica por trás. Não é o que ele acordou de manhã e acha que aquilo é bom, né? Tem muita gente por trás daquela indicação dele, e o Brasil, nós não acreditamos nisso muito na área de prevenção à violência. A gente está 50 anos atrasado, né? Tem muita pesquisa lá fora, pesquisa séria, prática. A gente aqui diz, não, a academia é coisa de teórico lá, aquele pessoal que, né, muitas vezes não gosta de polícia, e é verdade, alguns não gostam, aí fica dois mundos separados, né? E a gente tem que trabalhar cada vez mais juntos, né? Como um médico trabalha, tem por trás laboratórios, pesquisa, universidade, na segurança também, isso é importante, né? Isso nos ajuda a gastar o dinheiro melhor, naquilo que funciona mais. A gente gasta muito dinheiro em segurança no Brasil, tem que gastar ainda mais, mas o problema não é só a quantidade, a gente gasta também mal, e gasta bastante, a gente pode falar também depois sobre isso. Então a gente vem trabalhando com os pactos que eu vou mostrar, e a gente está trazendo algumas metodologias que eu também vou mostrar, desde a primeira infância. Tem algumas coisas que eu acho que vão surpreender vocês, os resultados que se tem. Vamos passar? E a gente faz algumas pesquisas assim, bem inovadoras que hoje nós já temos feito. Pode passar um. Esse é um quadrinho que eu acho importante, assim, ele me ajuda a me organizar o pensamento. A gente tem um velho modelo de segurança e um novo modelo de segurança, que começou em todo mundo, começou a surgir em países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, nos anos 70, mas hoje ele é implantado na Colômbia, no Chile, países que a Colômbia teve muito mais violência que nós, hoje tem metade do que tem o Brasil. Bogotá, hoje, Porto Alegre, a gente vai falar um pouquinho de taxa de homicídios, né, por 100 mil habitantes, é o número que a gente usa, é o termômetro, né, o secretário está acostumado. Porto Alegre hoje tem 30 homicídios por 100 mil habitantes, mais ou menos, caiu um pouco. Bogotá teve 380 homicídios por 100 mil, eram 400 homicídios por final de semana. Hoje Bogotá tem metade de Porto Alegre, metade dos homicídios, já teve 10 vezes mais. Claro, muitas ações, não é uma só. A gente sempre no Brasil, a gente fica esperando um milagre, né? O que fez isso? Foi uma coisa, uma pessoa, um salvador da pátria. Não, foram vários projetos, né? Vou usar de novo a saúde, né? O que é a saúde pública? São várias ações, não é uma ação, um projeto só, que melhoram os nossos índices de saúde, né? E a segurança também. E essa virada é quando a gente começou a falar em segurança pública proativa. A segurança ficou muito reativa, esperando o crime acontecer. Aí dá aquele homicídio, aí a cidade para, né? Aconteceu lá em Suzano, uma tragédia numa escola, aí nós vamos falar de bullying, né? De prevenção, de outros temas. Mas por que a gente não falou antes, quando ainda não teve a chacina? Quando não teve aquele homicídio absurdo, por que a gente não se mobiliza, não cria planos, não analisa os dados, né, antes do problema acontecer? Se está acontecendo em Porto Alegre, é sinal que vai acontecer aqui.
A gente ficou em Porto Alegre muito tempo achando que violência era um problema do Nordeste, né, do Rio, do Nordeste. Não vai vir para cá, e ela veio. A nuvem, né, lá no horizonte, aquela nuvem bem escura, assim, a nuvem veio vindo, e daqui a pouco estava na nossa cabeça. A gente podia ter agido antes. A gente é muito reativo, né? E a gente também a gente atua muito nessa área de forma muito genérica. Tenta resolver tudo ao mesmo tempo. É o roubo a pedestre, é o roubo a banco, é o roubo... a gente quer que a polícia resolva amanhã, né? E só fala de polícia. Eu vou falar muito disso, coitado do tenente, né? Mas joga tudo nas costas da polícia, que já é uma medida reativa. É como se a gente falasse de UTI, né? Eu vou falar muito também de saúde, porque é uma área que a gente aprende muito. Imagina que a gente tivesse que, para resolver uma gripe, ir para a UTI. Não há UTI que resolva, né? E a UTI é caro demais. Aí quando alguém realmente precisar de UTI, ela está cheia. Então é um pouco dessa visão, né? E ter foco. Qual é o problema que a gente quer resolver? Medellín, que é outra cidade da Colômbia, está no 4º plano de segurança, de 5 anos, 5 mais 5, eles foram fazendo planos, cada plano com alguns objetivos. Vamos com calma, né? Aqui, melhor ainda, que a gente tem uma situação ainda razoavelmente estável, né? Vamos achar o foco, vamos atuar proativamente e vamos trabalhar integrado. Isso, se tem uma coisa que se sabe na área de prevenção à violência, é que sozinho ninguém vence a violência. Uma professora lá na sala de aula, ela não consegue lidar com o fenômeno da violência, e está batendo lá, e ela está adoecendo lá. Se a gente juntar todas as professoras do município, todas as diretoras, toda a assistência social, tá, secretária, assistência social, várias áreas para pensar, porque o fenômeno é o mesmo. Né, para entender o que aquele menino de 14 anos, por que ele está dizendo vou te matar, por que ele está já com aquele comportamento, aquela família, o pai alcoólatra, o pai no presídio, a mãe alcoólatra, desempregada, é uma situação altamente complexa. Não tem solução simplista, pega e bota no presídio, acabou. Não acabou. Aí talvez até piore, não que não tenha que colocar, não é isso, mas o problema é mais complexo. E precisa união de forças para a gente resolver. Multidisciplinar, como eu já falei, né? Conhecimento de várias áreas. A gente precisa ter esse olhar. E evidência científica, eu já falei também, já abordei esse assunto. E unir força, aquele último ali, Estado, município e sociedade. Não é só um problema do governo do Estado. A gente acha, né? Como está lá no artigo 186, né? Constituição, a segurança pública é a responsabilidade de todos, tá? Isso é muito bonito, mas aí os estados ficam responsáveis pelas polícias. Logo, se segurança pública é igual a polícia, quem cuida de segurança? O Estado. Opa, confirmou. E o município? Aí o município olha e diz assim, mas eu tenho que criar minha guarda, então é a única coisa que eu posso fazer, mas guarda é caro. Porque olha, acha que é só polícia, logo acha que tratar de segurança é criar guarda, botar também mais uns fardados na rua, muitas vezes até sem conversar com a brigada, aí o problema aumenta em vez de diminuir, porque não tem integração. Mas e o resto? O município, a gente vai ver, tem um papel muito importante, né, nesses assuntos. Vamos passar? Eu já vou chegar no álcool, prometo. Rapidinho, algumas ações que a gente já fez. Agora, felizmente, tem vários outros, começou por Canoas. Antes a gente atuou, ano passado, fortemente em Niterói, no Rio de Janeiro. Lá o jogo é pesado, né? Lá o jogo é outro. Só esse ano a polícia já, em confrontos, matou 40, só em Niterói. Lá é um jogo muito pesado. E, felizmente, também os projetos que a gente trabalhou têm trazido resultados importantes, né? Numa cidade... Então a gente está acostumado, agora vamos lançar em Lajeado, dia 10 de junho, estão todos convidados, vamos lançar o Pacto Lajeado pela Paz. E cada um é melhor que o anterior, né? E esse vai ser, a gente vai usar, a gente vai aprendendo, né? E agora acho que Lajeado vai ser um case
justamente tem alguma coisa parecida com aqui, talvez, uma cidade mais organizada, com força econômica, com indústria, com sociedade civil e onde o índice de violência ainda não está tão alto, em que pese que Lajeado tem muito homicídio já, mas não tem tanto roubo, não está toda hora, que nem na região metropolitana, tanto problema todo dia. Então, é uma experiência muito rica. Pelotas, que é o nosso grande case hoje, vamos passar. O primeiro, a gente trabalhou em Canoas esses primeiros 3 anos, e eu acho que tem que mostrar resultado, né? Uma coisa é o cara vir aqui, fala, tá, mas o que tu fez e se deu resultado? Não deu, né? Eu preciso ver resultado. Então, eu tenho muito orgulho, toda uma equipe forte, muito qualificada lá da cidade, o prefeito Jairo, e a gente teve essa redução de 146 para 93 num período que a violência estava em crescimento na região metropolitana. Então foi um resultado muito exitoso, muito trabalho com a brigada, com a civil. E eu voltei lá no último ano também. Também foi um último trabalho, também um ano de aumento de violência na região metropolitana. Então são resultados bem legais. Cada vida salva é um resultado importante. Ah, mas é os bandidos que se matam entre eles. Não. Quando o bandido mata outro, ele está dando um recado para a cidade inteira. Ele está dizendo que ele domina aquele território. Prevenir homicídio, fora todo o resto que nós vamos falar, obviamente, é muito importante. Uma cidade com muito homicídio é uma cidade que alguém está mandando em territórios, né? Que a arma está na mão errada. Então, é um assunto muito grave, realmente, o homicídio. Pode passar. Aqui Pelotas 17, 18, alguns resultados. CVLI homicídios, tá? Quando entra feminicídio, outros tipos, uma queda de 18%, roubo a pedestre 21%. Eu vou passar para o próximo. Aí esse ano o estado está caindo bastante também, né? Mas Pelotas está o dobro de queda do resto do estado. Roubo à residência, só que deu um aumento, mas também é um número muito pequeno, então dobrou de 5 para 11 e deu aquele aumento ali. Mas o que eu queria mostrar, pessoas presas lá embaixo, o último. Eu não tenho um apontadorzinho, deixa eu ver, minha chave de casa era para ter um apontador. A bateria. Pessoas presas caiu 19%. Por que eu acho isso legal? Uma coisa é você controlar a violência prendendo mais. O problema é onde pôr, né? Entre outros problemas. Mas agora, quando a gente consegue reduzir violência, reduzindo prisão, é sinal que a gente está conseguindo prevenir violência. Porque é sinal que a gente está esfriando os conflitos. A polícia está conseguindo ter prender melhor, prender aqueles que disparam a violência, porque são poucos numa cidade que cometem muitos crimes. É um número muito pequeno, mas comete muito crime. A gente tem que achar cada vez melhor esses que estão por trás, ou aqueles que controlam o dinheiro dessas organizações, uma visão mais de inteligência de segurança pública. Vamos passar? Outro trabalho que a gente faz nas cidades que a gente trabalha, é um assunto, e eu recomendo aqui para a cidade. É barato. Estamos falando aqui, em Pelotas custou 40 mil, aqui vai custar muito menos. Uma pesquisa de vitimização. Para a gente enxergar violência contra a mulher, não adianta olhar os índices da polícia, porque a subnotificação é muito alta. Talvez numa região que tenha mais violência contra a mulher, as mulheres se sintam mais constrangidas ainda de ir na polícia. E aí a gente olha o índice lá de registros, é baixinho. Aí vamos dizer que a gente juntou toda a cidade, fez uma campanha de contra a violência contra a mulher. Mais mulheres vão registrar, os índices vão subir. E a gente vai dizer, piorou. Mas não piorou, é que mais mulheres estão indo registrar. Como é que a gente enxerga o número real de mulheres que sofrem violência? Com pesquisa de vitimização. Como é que a gente sabe o número de pessoas que sofrem perturbação do sossego? Que é um assunto chave aqui que nós vamos tratar. Pesquisa de vitimização.
A gente encontra índices em Pelotas, 40% das pessoas tinham um problema de perturbação de sossego, uma vez por semana, não conseguiam dormir. Isso é uma barbaridade, isso é um problema de segurança, de ordem pública, mas não estava nos índices, né? Talvez as ligações aparecem um pouco, mas nem sempre. As pessoas ligam, muitas vezes não sabem para quem ligar. A pesquisa é uma pesquisa tipo pesquisa política, só que é na residência. E aí mulher entrevista mulher, homem entrevista homem, a gente pergunta, você foi assaltada, você sofreu violência? Tem índices surpreendentes, né? Esse tema da violência contra a mulher é um tema muito grande. Subnotificação de furto, 70% de vez em quando, 60%. As pessoas não notificam, né? não vão à polícia. Então é um consumo de drogas, está vendo adolescente consumir, a gente precisa ter indicadores. Aqui o recado é esse, senão a gente não sabe se está melhorando ou piorando. Vamos dizer que amanhã acontece uma tragédia em alguma, não vamos dizer aqui, em alguma cidade, uma tragédia, uma criança sofre um tiro, morre, mas daqui a pouco a cidade vem há 3 anos caindo os índices de violência. Aconteceu uma tragédia, vamos apurar, mas a cidade não está piorando, ela vem melhorando, mas a gente não sabe, a gente não media, né? Ou daqui a pouco a gente acha que está tudo normal e os índices estão piorando. Então, índice, indicador, que é o que a gente olha no Gabinete de Gestão Integrada, né? O GGI, que é o gabinete que junta a Brigada, a Civil, as organizações da sociedade, pode juntar também, né? Para a gente, uma vez por mês, olhar os índices de violência, indicadores. A gente olha, por exemplo, agora, evasão escolar, escola por escola. Mas a evasão é muito pequena, 0,1, não sei se mas a gente tem hoje níveis, aqui deve ser baixo, 0,5, quando passa da 5ª para o 6º ano, aumenta, depois quando vai para o ensino médio. Agora, nós acompanhamos agora evasão escolar, escola por escola, porque 0,2 daqui a pouco é 20 jovens. 20 jovens que evadem da escola, daqui a 5 anos são 20 para chamar para o tenente, ou 10 pelo menos, não vamos dizer que todo mundo, muitos saem para trabalhar, mas muitos vão se perder nesse caminho. Então, isso são indicadores de violência também, de prevenção à violência, que a gente tem que aprender a olhar. A gente deixa lá, nunca olhou a evasão escolar. Muita cidade não sabe nem o seu índice de evasão, o prefeito nunca olhou. A gente abre escola por escola, e a que tem o pior índice não é para xingar a diretora, é para a gente ir lá ajudar ela. Então, é planos, é ter esse olhar. Vamos passar? Pode passar, aqui o que a gente faz, pode passar. As metodologias eu vou comentar adiante, pode passar. Vamos entrar no álcool rápido. Esse experimento, só quero contar esse aqui, que a gente acabou de fazer em Pelotas e a gente ficou muito feliz. É o primeiro experimento científico de prevenção à violência desse tipo no Brasil. A gente fez junto com a Universidade Federal, eles mapeiam lá todas as crianças nascidas a cada 10 anos. É um trabalho que eles já têm desde os anos 80. A gente separou por sorteio 200 crianças dessas. Metade recebeu uma metodologia de prevenção à violência, de treinamento parental. O que é isso? Treinamento da mãe. O ideal é que fosse o pai também, mas esses pais andam muito relapso. Então vamos treinar a mãe, se der para treinar pai, melhor ainda. É um cursinho de 8 aulas, com uma metodologia desenvolvida nos Estados Unidos. Não é uma coisa que alguém acordou de manhã e montou esse curso. É com base em vários conhecimentos. Esse cursinho, eu vou mostrar depois para vocês os resultados desse cursinho. E a gente, lá fora. E a gente fez, existem mais de 4.000 estudos desses no mundo. A gente fez o primeiro do Brasil na história. E a gente vai acompanhar essas crianças para o resto da vida, para medir o impacto de uma metodologia de prevenção primária que custou quanto? R$100 por criança. Isso vai mudar a vida delas. E os filhos delas.
Quanto custa um mês no presídio? Nem sei mais o valor, 2.000 e pouco, 3.000. Isso é ter uma visão de prevenção, que a gente não faz. Isso vai resolver tudo? Não, não vai, mas vai resolver uma parte. Vamos passar? Pode passar. Eu fiz uma apresentação, eu fui colando um livro que eu estou escrevendo sobre segurança pública baseada em evidências, e algumas partes eu vou pular, certo? Mas eu fui colando algumas informações para a gente olhar junto, e eu vou focar muito no que funciona, mais do que no problema, porque a gente tenta falar de soluções, não só dos problemas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de álcool. Eu já falei bastante dessa diferença entre evidência e crença. Eu acho que é assim. Mas eu trabalho há 30 anos. Sim, mas nunca mediu. Daqui a pouco, nesses 30 anos, os resultados não foram bons, né? Nem sempre o que a gente acha que funciona é o que funciona. Tem vários casos famosos no mundo. Muito famoso que a gente fala sempre, é um médico lá nos 1800 que descobriu que lavar a mão, as mulheres morriam menos no parto. E aí ele fez um documento, fez uma pesquisa, né, e disse o seguinte: elas estão morrendo por alguma coisa da mão do médico que mexe com o cadáver e depois mexe com a mulher. Eles não sabiam micróbio, não se conhecia, né? E ele fez um estudo. Médicos têm que lavar a mão. Resultado, foi expulso da Suíça, perdeu a licença médica, morreu louco num hospício. 40 anos depois, que quando descobriram os micróbios, o Pasteur aquele, que lembraram que ele tinha feito a pesquisa 40 anos antes. Isso é o poder da ciência, que eu acho que é uma conquista de todos nós, E não é uma verdade pronta, a gente vai aprendendo. Isso eu acho que é sempre importante a gente começar falando disso. Pode passar. E o resultado é esse: a expectativa de vida da humanidade dobrou em 200 anos. Isso é muito. Em todos os continentes do mundo, porque a gente começou a usar ciência. Isso aqui não tem nada a ver com fé ou ciência. As duas coisas convivem, cada um com a sua fé. Mas aqui, quando a gente está falando de problemas de políticas públicas, usar a ciência. Uma conquista nossa de todos, que é a pesquisa, Pode passar. Já falei disso, Falou em segurança, falou de polícia. Qual é o tamanho do problema do álcool, que eu chamo a droga invisível? A gente não fala de álcool, a gente fala de crack, a gente fala de cocaína, fala de maconha. Cada um tem o seu problema. Cada uma causa um tipo de problema, umas mais graves, outras menos, mas a que causa menos não quer dizer que não causa. A gente tem que conversar de forma aberta sobre esses problemas e pensar soluções. Felizmente o álcool é liberado, e a gente está aqui falando. Se o álcool não fosse liberado, como aconteceu nos Estados Unidos, em 1920, eles proibiram. Quem não ouviu falar do Al Capone? Quem era o Al Capone? Traficante, como um traficante dos que a gente tem no Rio, ou em outros lugares, traficante de álcool. A proibição durou 11 anos. Como o álcool é legalizado, isso quer dizer que ele é totalmente liberalizado? Não, isso quer dizer que a gente pode pôr regras para ele, porque ele não é proibido, então ele pode ser regrado. O que é proibido é proibido. A gente não pode falar aqui de não consumir maconha, até tem debate sobre isso, não pode consumir cocaína na rua. Não pode consumir cocaína. O álcool a gente pode regrar, tu não pode beber e usar álcool. Agora a gente está começando a falar de outras drogas e direção, A gente pode estabelecer horário, a gente vai ver alguns mecanismos que a gente tem sobre o álcool, só que como ele é muito usado, e aqui não é moralismo, eu tomo a minha cervejinha, se quiserem me convidar depois da palestra aqui, eu vou com o maior prazer, não é hipocrisia aqui, é pensar junto regras, mas não aceitar com naturalidade que uma criança de 14 anos, um adolescente, pré-adolescente, 12, com vodka e energética na rua.
e nós não fazendo nada. Nós, como sociedade, como poder público, temos que agir. Temos que pensar que fenômeno é esse. Eu frequento, gosto muito da Cidade Baixa, em Porto Alegre, vou com meus amigos desde a faculdade. Virou caos. É criança com 10 anos tomando vodka. Isso não é o meu modelo de cidade, de ocupação de espaço público. Não. Eu quero adolescente na rua, com tranquilidade e tal, mas não assim. Vai ver se na Europa é assim, nos Estados Unidos, no México, no Uruguai, na Argentina. Não pode? Por que aqui pode? Não é à toa, né, que o homem mais rico do Brasil é o dono da indústria de álcool. Ele não está fazendo nada errado, mas tem interesses econômicos por trás, tem cultura, futebol e cerveja, grudou, né? Sem falar outros problemas da estereotipação, enfim, da mulher e tal, com a cerveja, mas virou algo comum, o álcool, e a gente esqueceu de falar dele. Bom, entre 2006 e 2016, um período que o Brasil teve crescimento econômico, o que aconteceu com o álcool? Zoom! Disparou também. E a gente tem que pensar as consequências de ter recessão, mas também as consequências de ter crescimento. Na violência, também subiu violência. Aumentou 43% o consumo de álcool. Hoje a gente está em torno de 9 ponto alguma coisa litros de álcool puro. Pensa o álcool puro tomando 9 litros por ano. Está subindo, né? A Europa é maior, é bem mais, mas a gente está indo em direção. E outro, talvez tão grave, é o beber pesado. O que é beber pesado? É o porre. 5 doses num período de 2 horas. Para homem, 4 doses para mulher. Aí varia a bebida e tal, mas é aquela bebedeira. Está subindo. Isso é um grande problema, especialmente em adolescente, a gente vai falar sobre isso, porque o adolescente que bebe pesado antes dos 18 anos, que o cérebro dele não acabou a formação, a chance dele virar alcoolista dispara. Esse é o problema, dispara um mecanismo biológico. Eu não sou especialista da área de saúde, portanto não vou ficar falando muito dos mecanismos que o álcool provoca, mas eles são avassaladores no corpo. Cérebro, especialmente se o cérebro não está formado. A gente tem que saber disso e aí a gente assume riscos. Vou tomar 2 cervejinhas, 3, tudo bem. Tá, uma vez por mês eu me passo um pouquinho, mas meus limites. Agora a gente tem que pensar isso como sociedade. Mas aqui tem a cultura italiana, bebe muito, né, o vinho lá com a nona, é normal. Quem disse que é normal? Pode ser normal até hoje. Mas a gente pode falar sobre isso, né? Eu falei que ia vir dar uma palestra de álcool aqui, me disseram, mas lá, justo, né, já na região da Serra e tal, vão te tirar garrafa na cabeça, né? O álcool é responsável por 5% de todas as mortes do mundo. Ele passou o tabaco. Felizmente, o tabaco a gente aprendeu a vencer. Quem fuma aqui? Olha como mudou. Por que mudou? Porque restringiu. Não é crime, mas é difícil fumar, né? Hoje em dia é cada vez mais difícil. O preço aumentou ou não aumentou? Nem na rua, entende? Isso foi bom ou ruim? Para o senhor atrapalhou um pouco, mas não foi bom para a nossa juventude. Sabe quanto diminuiu o consumo de tabaco? Mérito seja dado ao ministro José Serra, eu gosto de falar méritos individuais de projetos. Lá atrás ele fez a restrição do tabaco. Deu aquela tremida, né? Que absurdo, minha liberdade. 65% dos adolescentes diminuíram o fumo no Brasil. Em 15 anos. É uma grande vitória. Sabe quantos casos... Porto Alegre morre o dobro de gente de câncer de pulmão do que homicídio. É um problema gigante da cidade, tanto quanto o homicídio, talvez. E está caindo. Vitória nossa, mas a indústria vai vindo, ela vai tentando. O sabor, né, perto da bala, tem vários mecanismos de marketing. Né? Então, a gente tem que regular. O álcool, o tabaco é um grande exemplo positivo.
E o álcool um grande exemplo negativo, que a gente não fez nada até agora. E eu acho que temos que fazer. 3 milhões de mortes por ano. E ele ultrapassou o HIV e a diabetes, segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool. Hoje ele é, se eu não me engano, a 4ª ou 5ª causa de morte do mundo. Só perde para doenças do coração, sendo que ele causa algumas, mas alguma coisa está aí dentro também. Câncer, e outros problemas. E ele está em 5º lugar e subindo no mundo. Nenhuma outra substância chega perto disso. É o álcool, o tabaco, a cocaína está lá embaixo. Claro que ela causa outros problemas sociais grandes. Mas falando de volume, temos que falar também do álcool. 370 mil mortes no mundo, por acidente de veículo, 150 mil por suicídio e 90 mil por violência, no mundo todo. O Brasil tem isso em termos de violência, dá mais ou menos 30% do total de homicídios do mundo. Algumas pesquisas, pode passar, dizem que é muito mais. Vocês vão ver ali revisão sistemática. Desculpa usar o termo técnico, mas o que é revisão sistemática? É quando o cara pesquisa no mundo inteiro, em todos os bancos de dados lá do mundo, os grandes bancos, o Google e todos os outros científicos, para juntar tudo que tem de estudo. Eu gosto, estou fazendo meu doutorado nisso, então eu gosto disso. Mas é a melhor qualidade de... Não adianta eu trazer um estudo aqui se eu tenho 10 ali dizendo o contrário. A revisão, ela juntou todos, certo? É para tentar mostrar o melhor conhecimento científico disponível hoje. Então, 23 estudos em todo o mundo, em média, 48% dos crimes, ou o autor ou a vítima, ou os dois, estavam sob efeito de uma quantidade elevada de álcool no mundo. Ele é a droga mais vinculada à violência. Nenhuma outra substância provoca um comportamento violento como o álcool. De quais violências a gente está falando? Do trânsito, a violência contra a mulher, a violência sexual contra a criança e adolescente, a violência interpessoal, vou te pegar na saída da balada, a perturbação do sossego. O álcool ele é o centro disso tudo, numa quantidade muito grande. Pode passar. Aqui, violência contra a mulher, tem várias pesquisas. Hoje, nos Estados Unidos, o número de álcool e violência contra a mulher, 53% dos casos de estupro e violência, eles variam mais ou menos nessa mesma quantidade. É muita coisa. A gente fica falando de outras formas caras, de como vamos vencer a violência. Bom caminho é falar desse tal de álcool, Pode passar. A gente teve uma primeira geração de programas, que era o quê? Campanha na TV, assustando todo mundo sobre o álcool, ir em escola e dizer o seguinte: se vocês beberem, o cérebro de vocês vai ser frito e o bicho-papão vai pegar vocês. Estou brincando aqui, mas palestras sobre os perigos do álcool, e treinamento de lideranças comunitárias. Pode passar. Essa primeira geração, assim como toda a primeira geração de prevenção à violência, não vou me alongar, não funcionou, não funciona. Infelizmente, porque a gente podia discutir 10 horas, não funciona, certo? Pode passar. Mas nasceu uma segunda geração. Eu já vou falar eu vou falar um assunto difícil sobre a primeira geração logo a seguir. E nasceu com muita pesquisa científica a segunda geração, que de uma forma resumida ela é programas socioemocionais na prevenção, eu vou falar deles, e regulação dura de cima para baixo na repressão, na aplicação da lei. Pode passar. Prevenção. Qual é o problema da prevenção? Aqui pode passar. Como a gente não faz pesquisa, eu vou tratar de um assunto delicado aqui. A gente
não mede no Brasil os programas. Então a gente não sabe as consequências. Teve um programa muito famoso da PM de São Paulo, que começou a dar palestra sobre trote, contra o trote, na época que tinha telefone público nas escolas. Só que eles começaram a medir o resultado. Em 6 meses de programa, aumentou em 30% os trotes para a PM. Eles viram que a palestra estava dando a ideia, para quem ainda não tinha tido a ideia. Cabeça de adolescente ou pré-adolescente, eu vou ser pai agora, mas quem já é pai sabe melhor do que eu, ou quem já foi adolescente, que é todo mundo, não é uma cabeça muito simples de trabalhar. E muitos programas, a primeira geração do ProERD nos Estados Unidos, eu não sei a do Brasil hoje, a gente tem que falar sobre essas coisas. Isso não quer dizer que o programa é horrível, não é isso. Mas eu só quero mostrar como é um assunto delicado. Pode passar. As pesquisas em geral sobre o ProERD nos Estados Unidos indicaram a primeira geração do ProERD, certo? Dizem que ele aumentou de 20% a 30% o consumo de álcool das crianças americanas. Mas ele é um programa para prevenir. E no Brasil tu está dizendo que ele está provocando isso? Estou dizendo que eu não sei. A gente nunca mediu. A gente tem muito estudo, mas que não são avaliações técnicas, científicas, como devem ser. Tem um novo, por causa dessas pesquisas, as polícias americanas levaram 30 anos para aceitar essas pesquisas. Aí eles remodelaram o programa. E alguns estados brasileiros começaram a usar o novo programa do ProERD, que a gente vai falar um pouco sobre as ideias novas. Mas eu queria só mostrar assim, vamos na escola da palestra. Não vai. É melhor não ir, se não sabe o que está fazendo. Prevenção é coisa séria, assim, mexer com o cérebro, especialmente adolescente, fala A, entende B. É simples assim. Então, pode passar. O que funciona? O que a gente foi descobrindo? A humanidade. Esse tal de socioemocional. Não sei se já viram aquele livro, né? Inteligência Emocional. Qual é a ideia? Que não é só trabalhar o conteúdo, matemática, português, ou aumentar o QI, né? ou crianças com melhor QI ou pior QI. Alguns dizem que se o QI sobe ou não sobe. Não é só isso que forma uma pessoa e nem é talvez isso que forme os vencedores, aquelas pessoas de sucesso. Né? Os vereadores aqui, eu não sei se eles foram os melhores em matemática, ou o presidente da empresa, mas eles são bons em relacionamentos. Eles sabem se relacionar, eles têm calma, eles têm empatia, nem todos, né? Mas é isso que faz uma pessoa de sucesso. A capacidade dela de ser organizada, de ter calma. Se ele entra em transe a cada dificuldade, ele não vai para frente. Ele vai ganhar menos, vai ter um emprego menor, ele não vai enfrentar a primeira derrota, ele para, ele não vai para a segunda, ele não vai para a terceira, até ele chegar. O socioemocional é o fortalecimento dessas habilidades. E esses programas são aplicados nas escolas. 78% das escolas americanas hoje aplicam programas socioemocionais. E no Brasil, ano passado entrou na nova matriz curricular nacional. São programas, agora nós estamos desenvolvendo, tem alguns em São Paulo e no Rio, nós estamos desenvolvendo para Lajeado um programa da prefeitura, um programa socioemocional, que eu espero que todos ainda escutem falar muito sobre isso. De baixíssimo custo, nós vamos passar esse ano agora desenvolvendo com a rede toda e a partir daí eles vão aplicar do 1º ao 9º ano. Isso aqui pode passar, não, só segura um pouquinho, ele trabalha, olha ali, cigarro, álcool, drogas, comportamento sexual de risco, tudo está associado, gravidez na adolescência, violência, criminalidade, suicídio, grande problema dos nossos tempos hoje, obesidade, família instável, desemprego, tudo isso está ligado ao desequilíbrio emocional. Então eu não preciso ir lá e dizer, não usa álcool. Se a gente trabalhar melhor com as nossas crianças, a capacidade de se conhecer, de tomar decisões,
ela vai decidir por ela na hora certa ou vai saber os limites dela. Não é nunca usar na vida, vai usar, mas ela vai saber o que ela está usando, vai saber tomar decisões, vai cometer um erro ou outro, normal, quem nunca cometeu, mas ela tem estabilidade emocional para seguir em frente. Isso é muito importante, né? Se me permitem, o Brasil não conhece isso aqui. Isso aqui muda, tem centenas, milhares de pesquisas mostrando o quanto isso aqui baixa consumo de álcool, baixa vários problemas, não é milagre. Vamos passar adiante. Hoje a gente está trabalhando esses programas com a mãe. Quanto antes eu trabalho socioemocional, melhor. Qual é o melhor momento para trabalhar socioemocional? Quando está na barriga. Ou logo que saiu. Ali começou a nossa formação emocional. E quem é a primeira pessoa, os dois primeiros, pai e mãe, ou vó, ou vô, não interessa, alguém cuida da gente. A violência é passada intergeracionalmente. A violência ou os vícios, elas são passadas geneticamente, sim, mas mais por comportamento. O que liga os genes, aliás, é o comportamento. Então, mexer na forma como uma mãe cria um bebê é a forma mais barata e mais exitosa. E depois, ao longo de toda a vida dela. Isso aqui é falar de prevenção ao álcool. Pode passar? Esse slide eu trabalho muito na parte de violência. O programa de formação para pais, a revisão sistemática do mundo, são 250 estudos aqui. Redução de 35% da trajetória de violência e 40% do álcool. Esse programa de treinamento para pais, o consumo de álcool. Um cursinho de 8 encontros, de 8 horas. A gente não acredita nisso no Brasil, né? De vez em quando eu falo assim, não. Isso aqui hoje é o remédio mais efetivo que a gente sabe que tem. Claro, não é qualquer cursinho. Pode passar. E essa semana, para trazer bem aquela coisa nova, né? Eu acompanhei pela internet o lançamento, é um prêmio Nobel de Economia, que acompanha um dos programas mais famosos de pré-escola, é o primeiro experimento de pré-escola, que começou em 1976. O que faz um país desenvolvido e um subdesenvolvido é o conhecimento. Começou, eu até tive a oportunidade de conhecer, numa escolinha, num bairro pobre, lá em Boston. E eles acompanham essas crianças até hoje. 76, eles estão com 50 e poucos anos. E essa semana saiu o estudo dos filhos que tiveram o cursinho. A única coisa diferente entre 100 que tiveram o curso e 100 que não tiveram, claro que teve várias coisas diferentes, mas o que há de mais diferente entre os dois é que um recebeu uma forma de pré-escola, esse aqui é de pré-escola. Já estamos falando da pré-escola, a gente universalizou a pré-escola. Mas qual o método que a gente está trabalhando lá dentro? Momento muito importante na pré-escola, do início da formação. Estamos fazendo muita coisa. Cada prof faz o que pode, o que sabe, algumas escolinhas são melhores que outras. Mas qual é o método que a gente usa? Então, resultado, os filhos desse pessoal, 60% não é dependente de drogas e nunca foi preso, enquanto que no grupo da família, que não passou por esse cursinho de pré-escola, 40% nunca foi dependente ou nunca foi preso. Essa diferença de 20% é gigantesca. Por um programinha que eles fizeram aos 3 anos de idade, os pais deles. É muito barato, é muito bom esse resultado. Pode passar. Falamos da parte bonitinha, vamos falar da parte pesada. Qual é o melhor case do mundo de regulação do álcool? Nova York. A gente acha que o tolerância zero foi prender mais, né? Quando a gente fala Nova York, tolerância zero, prende mais. Ou mata mais. De vez em quando a polícia é mais violenta. Não é isso que Nova York fez.
Nova York atuou em várias coisas ao mesmo tempo, mas ela atuou principalmente numa coisa chamada álcool. Qual é a grande sacada de Nova York em 1994, quando começou o milagre de Nova York? Hoje Nova York reduziu em 94% os homicídios. Uma cidade que consome 9 vezes mais cocaína que o Rio de Janeiro. Não caiu o consumo de cocaína em Nova York. O que eles fizeram, entre outras coisas? Regularam o álcool na cidade. Pode passar? Se vocês não acreditam, vejam aqui as 10 multas, porque eles aprenderam lá uma coisa que no Brasil a gente esqueceu, que se chama poder de polícia administrativa, a caneta do fiscal municipal. Vigilância sanitária, fiscal de meio ambiente, fiscal da Receita Municipal, o fiscal. O fiscal de trânsito é o mais conhecido de nós, né, que a gente não morre de amores, mas é importante ou não é? O que Nova York começou a fazer? É lá a polícia municipal. Deu o poder de polícia para a polícia multar o quê? O consumo de álcool na rua. Até hoje, em 94, o ano que isso entrou em vigor, a polícia de Nova York multou 440 mil pessoas por consumo de álcool. Ela começou a controlar a cidade sobre o álcool. Hoje está em 116 mil multas ano. Não tem cadeia aqui, que é caro, né? Vamos botar quem bebe na cadeia? Acho que não dá. No judiciário, faz um TC, manda para o judiciário, resultado, não dá nada. Não dá. Até não sei se tem que dar mesmo, porque não é o judiciário o lugar. O judiciário tem que tratar de crime pesado, corrupção, homicídio, roubo, tráfico. O álcool talvez seja para o município. E a gente esqueceu disso no Brasil. Por vários motivos históricos, eu não vou contar aqui essa história toda, que eu acho muito legal. A gente não tem o poder de polícia administrativa sobre os comportamentos. Tem sobre a perturbação do sossego e olhe lá, porque a gente jogou isso para a esfera ambiental. Então tem que comprovar com decibelímetro. Não! O fiscal de trânsito não tem que comprovar nada. Ele olhou, está comprovado. Ele tem fé pública. Isso é o poder de polícia administrativo. Isso é janelas quebradas. É atuar no crime menor para prevenir o crime maior. E funciona. Todo mundo que fez isso reduz violência. Não só isso, tem que fazer um monte de coisa, mas tem comprovação científica de que realmente o método janelas quebradas, que é o nome certo, tem um alto impacto em crimes grandes. A gente tem que entender ele. E o álcool é o centro dele. Eu acho isso fascinante, né? Porque é tão simples e a gente meio que esqueceu no Brasil. Pode passar? Hoje a gente trabalha com os municípios que a gente vem fazendo os pactos. O Código Nacional de Convivência da Colômbia. Eu já falei demais, mais do que eu falei, né? Que eu ia falar, bem mais. O que é o Código da Colômbia? Foi criado em 1997 em Bogotá e ele regrou com o poder de polícia administrativo um conjunto de comportamentos. Por exemplo, e aí em 2017 virou nacional. Esse código, eles fizeram o Código Nacional, que vale a pena dar uma olhada. Brigar na rua, R$ 1.700. Ah, mas por que brigar na rua? Porque tu está atentando contra a ordem pública. Tu não é autorizado a brigar na rua. Ah, porque tem que chamar a polícia, porque todo mundo olha aquilo e tu está espalhando epidemia de violência. O que a gente faz sobre briga hoje? Bom, se for mais grave, né, aí faz alguma coisa. É uma outra visão, né? E assim vários tipos de problemas, certo? Então a gente vem desenvolvendo com os municípios os códigos de convivência, no lugar dos códigos de posturas, né? Uma nova visão. É fácil politicamente? Não, não é. Não é. Em Pelotas, o pessoal da Universidade Federal, né, diz que isso aqui é o autoritarismo, que não pode, que isso aqui não pode fazer. Está sendo difícil eu debater isso lá. A prefeita está tocando, está com muita força.
Mas nós temos que falar sobre isso. Né? Os vereadores, estou falando assim, nem tudo, porque aí vem os donos, né, de loja que vende bebida. Não, mas peraí, meu amigo, eu te ajudei. Tudo bem, tudo isso é importante, eu não nego também, mas nós temos que falar, nós temos que dar um passo além. Não adianta pedir só para aumentarem as penas do Código Penal, ok, tem assunto importante também sobre isso, mas o que a gente pode fazer aqui, hoje, independente de Brasília? Vamos adiante. Aqui eu acho que misturei, mas rapidinho, eu já tinha falado disso, né? Campanhas, resultado, campanha na TV contra o álcool, funciona? Não funciona. Resumindo esse slide. Não funciona, principalmente porque, pode passar, porque ele recebe ao mesmo tempo, a gente bota uma gotinha com uma campanha contra o álcool e ele recebe um turbilhão de propaganda a favor do álcool. O que funciona? Proibir propaganda de álcool, assim como proibir propaganda de cigarro. Tira a propaganda. Nossa cidade é pintada de propaganda de cigarro. Isso não tem nada a ver. Se não tem nada a ver, por que as empresas gastam tanto com isso? Claro que tem a ver. Toda vez que eu vejo aquele símbolo, eu sinto vontade de tomar uma cervejinha num dia quente. Induz. Não tô, cada coisa ao seu tempo, não tô trazendo remédios. Isso reduz o consumo, principalmente de quem? De adolescente. Comprovação, eu vou passar aqui para a gente não demorar muito, né? As comprovações estão todas aí. Outro assunto, difícil, preço. Mas a gente já paga muito imposto no Brasil. Agora eu ouvi dizer que vão baixar o imposto sobre o álcool. Está errado. O cigarro? Porque vem o cigarro do Paraguai. E venham do Paraguai, vamos trabalhar para parar o do Paraguai. Isso não pode fazer a gente baratear o nosso daqui. Porque o preço, eu vou mostrar esse aqui. Pode passar, várias pesquisas do mundo, sobe o preço, quem diminui o consumo. A redução do consumo em razão do aumento de preço é 4 vezes maior entre adolescentes e 2 vezes maior entre jovens adultos. É quem tem menos dinheiro. É o adolescente, ele não tem renda. Se subiu o preço ali, ele diminui o consumo. Funciona também, certo? É uma medida mais federal, talvez sim, mas talvez dê para pensar coisas a nível municipal, mas é mais estadual e federal. Pode passar. Aqui é um assunto que o Brasil é impossível de discutir. Não vou nem propor para os colegas vereadores assim, mas lá fora, 80% dos países do mundo, a autorização para venda de bebida alcoólica é regulada pelo poder público. O poder público autoriza algumas lojas a venderem álcool, as licorerias. Já devem ter visto em filme, licor, aquele em francês, né? É o nome. Não tem bebida no supermercado. Alguns podem vender cerveja, mas destilado não. E nessas lojas não pode entrar adolescente, não pode entrar. Mas isso não faz diferença? Faz diferença. Quando eu vejo que tem uma prateleira de leite e uma prateleira de vodka e de uísque, eu estou entendendo que isso é normal. Isso impacta o consumo, certo? Então tem pesquisa aí, um monte. Quanto mais loja vendendo álcool, pior os índices de violência e índice de consumo de álcool. Estou dizendo que é difícil, eu não falei que ia ser fácil. Pode passar. Esse aí, as comprovações, né, as quedas de consumo e violência, acidentes de trânsito. Então, o que mais impacta na hora que a gente trabalha com álcool é acidente de trânsito. É o que mais fácil de medir. Pode passar. Passar. Esse aqui, eu acho que eu começaria por aí. Se eu fosse prefeito ou vereador, mas não sou, talvez por isso, mas esse assunto é talvez porque ele já foi aplicado no Brasil. No ano 2000, a cidade de Diadema fez um estudo e descobriu que um percentual importante dos homicídios, era a cidade mais violenta do Brasil, era próximo dos bares da cidade de noite. E aí a cidade, o prefeito Felipe, tomou a decisão de só pode vender álcool até as 11 da noite.
e 19 cidades da região metropolitana de São Paulo, com medo que os jovens da outra cidade viessem para ela, foram aprovando a lei também. Então, é uma das poucas evidências que a gente tem no Brasil hoje de programa sobre o álcool, certo? Mas os estudos no mundo inteiro mostram que regular horário de venda, eu estou falando aqui de venda, mas eu vou falar logo em seguida de outro mais difícil. Pode passar. Uma experiência muito famosa, Bogotá, foi uma das primeiras cidades a regular horário de venda de álcool. Se estima que só essa medida preveniu 350 mortes por ano na cidade. É pouco, em 10 anos é 3.500 pessoas. Passa adiante, isso só em homicídio, tá? Agora, olha a curva de acidentes de trânsito em Bogotá, no ano que foi aprovada a lei, adiante. Isso é vida de adolescente. Não é ele que vai tomar. Não adianta pôr a propaganda do carro batendo, né, na TV. Bum, olha a sua vida. Não vai funcionar. Não é porque eu não gosto. Eu gosto. Eu achava que propaganda funciona. Não funciona. As pesquisas mostram que não funciona. Seria muito mais barato se ao invés de gastar o dinheiro com isso, o governo fosse lá e proibisse propaganda do álcool. Mas aí não vai, né? Por isso que evidência e crença é diferente. Eu falei no início, eu mostro aquilo para poder, pode passar, já estou acabando, eu prometo. Essa é a experiência de Diadema. É o número de homicídios na cidade a partir do momento que ela começou a restrição do horário. Só a lei reduziu 20% dos homicídios. No mínimo, acho que mais. Certo? E é o único estudo que a gente tem no Brasil sobre estupros. E a entrada da lei em vigor reduziu em torno de 30% os estupros na cidade. É o único estudo que a gente tem sobre estupro. Tem alguns sobre homicídio. Mas, então, assim, é muito importante. Só que qual é o problema hoje? Eu acho que, se for falar de horário de venda, que eu acho que tem que falar, o que podia aqui? Boate? Podia. A boate podia. Só que o seguinte, eles chamavam todos os donos de boate. E um recado muito simples, se tiver briga dentro ou na frente, ou se o cara sair bêbado da tua boate, tu é o responsável. Tem que vender a bebida até um limite. O teu garçom é responsável pela venda. Uma outra cultura, né? Ah, mas na Inglaterra tem horário, né, de beber, e aí quando vai fechar o bar, todo mundo toma 2 ou 3 pints, aqueles, né? Não, então não faz diferença, faz toda a diferença. Porque a polícia sabe o horário do pico da bebida, bota mais efetivo naquele horário, que é 11 da noite, meia-noite, quero dizer errado, e depois a madrugada inteira é calma. Diferente de tu ter ondas de gente bêbada na rua, meia-noite, 2 da manhã, 5 da manhã, não tem efetivo. Tudo bem, aqui nós estamos com um problema mais sério ainda no Rio Grande do Sul. Talvez o problema de efetivo a gente teria que discutir isso ainda mais urgente, isso aqui. Esse tipo de medida, entende? Mas, vamos adiante. Acabou. Achei que tinha mais coisas. Mas, assim, eu queria, então, né, medidas de prevenção, medidas de... Vou chamar de repressão, acho que não é repressão, é aplicação da lei. É pactuar, né, regras sobre esse assunto. Acho que é muito importante, né? Acho que a gente precisa de cidades que sejam cases. Passo Fundo foi a primeira cidade, há 2 anos atrás, no Rio Grande do Sul, que regulou o álcool. E está com resultados excelentes também. O que a gente faz em Pelotas muito, eu não botei aqui, são os plantões de fiscalização. Que é sair toda a prefeitura, não adianta fechar a prefeitura às 6 da tarde. E aí que começa o rock and roll. E aí só quem fica atendendo é a brigada. Sexta de madrugada, sábado, domingo. Qual é o maior dia de violência contra a mulher? Domingo. Final de semana inteiro e domingo de tarde. Por que será? O horário que mais bebe. Para ver o jogo de futebol do domingo de tarde, começa no churrasquinho.
Então, assim, é um assunto importante, e tem formas muito boas da gente trabalhar, algumas mais light, outras mais pesadas, que talvez o Brasil não esteja preparado ainda, mas o debate pode começar, e programas de prevenção com resultados muito legais, muito efetivos. Desculpa me alongar e fico à disposição para a gente trocar ideias. Agradecemos ao senhor Alberto pela explanação. Convidamos o presidente do Legislativo, excelentíssimo senhor Luciano Baroni, para mediar a rodada de perguntas e comentários. Doutor Alberto, como eu imaginava, foi uma aula, né, praticamente. Eu referi aqui no início do nosso achômetro, e eu aprendi na faculdade e a vida ensinou que dados não se discutem. Então, eu acho que isso é da importância dessa palestra, que nós temos que decidir. Nós não podemos, e aqui o que a gente sente aqui, nós somos muito, as figuras públicas são muito afetados pelo que se discute em redes sociais ou comentários, e não se encara o problema com a naturalidade que a gente devia, como estamos fazendo aqui. Então, muito obrigado mesmo pelas colocações, tenho certeza, eu fiquei encantado com esses números. Até, Josi, se puder deixar salva aqui a apresentação para depois nós passarmos para os demais vereadores que não puderam estar aqui hoje, para se inteirar mais do assunto. Muito obrigado mesmo. Colocamos à disposição, então, quem quiser fazer algum questionamento para o doutor, a gente passa o microfone aqui para ficar gravado, né, Josi? É isso que está sendo transmitido. Então, por favor, William, alguém tem algum questionamento? Na verdade, até um questionamento do que você poderia falar sobre, você falou sobre várias formas de se fazer a prevenção, né, e também a questão de coibir. E me chamou a atenção os números de adolescentes, né, que a gente viu na apresentação. E qual é a tua opinião sobre o conselho que controla a questão dos adolescentes, no caso de menor, o conselho tutelar? Bom, acho que é um assunto super importante, né? O conselho, talvez algum dos problemas que ele tenha, seja, primeiro, a falta de integração de um plano municipal. Não adianta achar, só os conselheiros vão lá e resolve. Não é assim. Como eu falei o tempo inteiro, né, a gente tem que juntar todo mundo, inclusive os conselheiros. Né? Vamos dizer que eles têm um poder de fiscalização também sobre esse assunto. É muito potente. Né? O ECA, eu vejo que muitas vezes se fala muito mal do ECA, mas a gente não aplica o ECA. Né? Porque o ECA prevê multa sobre bebida. Quais municípios que alguma vez aplicou multa por um pai não levar uma criança na escola? Tá lá, tá previsto, entende? Então, assim, talvez falte aplicar o ECA. É que o problema o que mistura tudo isso é a discussão da idade penal, né? Mas o ECA tem um monte de coisa diferente da discussão da idade penal, que é super polêmica, se quiser a gente conversa sobre isso, mas que é o papel do município na proteção. Né? Só que qual é o problema? Ele foi ficando também reativo e punitivo. Então ele é para tirar a criança, o conselho vai vir, hein? O conselho vai te pegar. Né? Será que é esse o melhor modelo? O que a gente tem de internação hoje, de abrigo,
Em Porto Alegre, né, a gente está vivendo uma institucionalização. A solução é bota lá na casa. Não sei, aqui deve ser um problema menor, mas ele deve existir também, né? E a gente vai atuando com o conselho de forma reativa, ao invés de fazer o conselho atuar de forma preventiva, né? Então, nos municípios que a gente trabalha, o papel do conselho é chave, junto com as outras fiscalizações, junto muitas vezes com a brigada, para todo mundo se sentir um pouco mais seguro. Claro que a brigada não vai chegar algum lugar de risco mais pesado, uma viatura, não é isso. A gente faz a fiscalização. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem lugares que precisa outro tipo de uso de operação, de uso da força e tal. Mas, no geral, no miolos das cidades, em grande parte da cidade, só que tem que ir todo mundo junto. Eu acho que tem que... Não, existe uma distância hoje, todo mundo fala mal de todo mundo. Eu também falo muito assim. A escola fala mal do conselho, o conselho fala mal da escola, a escola fala mal da família, fala mal da assistência social, que fala mal da saúde, que fala mal, e ninguém senta para conversar. A famosa rede, ela é muito poderosa, porque essa criança é uma só, essa família é uma só, né? Então, e aí a gente sabe, eu tenho certeza, a gente trabalha muito com a prevenção, a gente tem um programa chamado Cada Jovem Conta, que é para identificar casos precoces de risco. É aquele caso que a prof sabe que vai dar problema, e dá. Olha só, 10 anos depois, morreu. Culpa da prof? Não, mas culpa do poder público, como ideia. Porque esse adolescente passou pelos nossos dedos. Nós não estamos numa realidade como o Rio. Vou falar do Rio como um símbolo, infelizmente, negativo. Tem tantas coisas maravilhosas. Mas onde a gente tem um problema numa escala gigantesca, né? E tem problemas geográficos, e tem, enfim... Bom, aí o jogo... Mas a ideia também serve para lá. Mas aqui em cidades que a gente tem, cidades menores, médias, a gente tem que disputar jovem a jovem. A gente desiste muito cedo, eu acho, do jovem. E aí não é levar numa boa. Não, inclusive com disciplina. Mas qual forma de disciplina? Esses pais são treinados sobre o que é disciplina positiva, ou sabem só o que é violência também? Porque muitas vezes isso é outra coisa que as pesquisas mostram, né? Os 3 perfis parentais. O autoritário, muito violento, e tem, né? Só falam de autoritarismo hoje. Não, tem gente que só grita com a criança o tempo inteiro, chacoalha, sacode, chuta. Isso é real. Tem o outro que é negligente. Tá nem aí. Só dá um tablet lá, de todas as classes sociais, né? Agora, quem sabe como dar disciplina, controle, regras, horários, como se faz isso? Eu estou aprendendo, estou fazendo o meu cursinho de pai, porque a gente nunca fez curso para a tarefa mais importante da nossa vida. Isso pode virar política pública também. Só quero dizer assim, tem muitos desafios hoje, eu acho, a ideia do conselho, sim, principalmente porque os conselheiros, a gente não responde a nada, a ninguém. A gente foi eleito. Calma, acho que não é assim. Tem tarefas, tem que estar dentro de um plano, tem que vir para dentro da política, mas tem que ter a política de prevenção à violência. Acho que esse é o central, né, para a gente montar. Tem muita coisa legal e barata para fazer. Bom, meu nome é Margarida, eu sou assistente social. Parabenizo, né, o momento da tua fala. Achei bem importante que você relata agora sobre o Conselho Tutelar, que na realidade a gente, enquanto sociedade, a gente realmente vive num momento de massacre, eu diria, né, aos conselheiros muitas vezes. E realmente, eu questiono também qual é a política pública que hoje nós temos nos municípios que possam dar essa base para o Conselho Tutelar atuar, né? Você verbalizando aí diversas questões, né, tanto da violência, hoje eu trabalho especificamente na área da violência, a nível de CRIAS,
E a gente vê, sim, a gente tem montado a nossa política pública dentro do local e realmente, se a gente não tiver uma rede comprometida com os nossos trabalhos, aquela criança que você cita lá do momento da barriga, realmente essa criança vai se perder e nós vamos ter sérios problemas essa criança no momento de adulto, né? Aonde ele vai parar. Então eu acho que sim, eu acho que está na hora, né, do município como um todo estar pensando em políticas públicas para a gente poder estar resolvendo desde a questão da gestão, da gestação até o adulto, né? Então eu acho que tu trouxeste diversas políticas que o município pode abraçar. E uma delas é a política de drogas, né, de alcoolismo, que a gente já vem batendo na tecla, eu enquanto Margarida, né? Acho que a gente vem trabalhando isso, tem colocado isso em diversos momentos na sociedade civil, né? Eu acho que bom que se partiu essa iniciativa da Câmara de Vereadores, né? Para se começar realmente a pensar e falar e, quem sabe, estarmos trazendo iniciativas mesmo, né? Parabenizo. Acho que é isso. A chave é política municipal de prevenção à violência. A mensagem hoje foi essa, que tem vários braços. Talvez a gente também não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Olha, nesse ano nós vamos escolher 2 assuntos. Ah, mas tem outros? Tem, mas a gente vai escolher esse e esse. E aí traça o plano, faz o debate com a sociedade, né? Vocês têm aqui, além de um município, prefeitura organizada, né? Enfim, uma cidade com indústria, com dinheiro. Pelotas, gente, vou falar aqui um pouco, né? A gente sempre acha que só a gente está muito reclamão, né? É claro que tem motivo para reclamar, mas eu acho que a gente sempre tem que olhar coisas boas. Pelotas, cidade que a gente está trabalhando, linda cidade, eu tenho ido de 15 em 15 dias, uma cidade belíssima, história fantástica, uma cidade que empobreceu. Não tem indústria. Ficou 100 anos atrás, né? Então, assim, aproveitem isso que vocês têm aqui hoje. Chamar essas indústrias, montar um plano. Eles têm acesso, né, a essa visão moderna na área empresarial. Vocês têm aqui algumas das grandes empresas do Brasil, que conhecem a administração pública. Isso está muito próximo dessa nova psicologia. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eles estão lá conectados com os Estados Unidos, com a Europa e tal. Chama eles vão entender isso tudo que a gente está falando e vão ajudar. Tenho certeza, né? Mas dentro de um plano. Não adianta só bater na porta do empresário para arruma para nós isso aqui, aquilo ali. Né? Eu acho que tendo um plano dá para tirar leite de pedra. Tudo bem, Alberto? Meu nome é Denir Gedó, sou vereador. Você tocou num ponto importante aí, que é a regra. Tem que ter disciplina, tem que ter regra. E eu acredito muito que começa no berço. Dentro de casa, com a disciplina, com a família, com a educação. Depois vai para a escola, vai para a sociedade. No momento que você tem regras para cumprir na tua casa, para cumprir na sociedade, talvez você seja um adolescente, um adulto diferente, ou o que a gente quer. Fazer políticas públicas não são fáceis, porque elas são impopulares. E muitas vezes, nós, legisladores, ou poder público, não falo só de Carlos Barbosa, não avança nesse ponto porque pensa na próxima eleição. Eu sempre falo que eu estou vereador, ou sou vereador até 31 de dezembro de 2020. Então, até ali eu tenho que fazer. A eleição é uma consequência. Se entenderem que eu posso continuar, eu continuo. Se eu concorrer, se entenderem que não, oportunidade para outro. Mas eu não posso ser negligente e não propor. O presidente Baroni veio com essa proposta de regrar o consumo da bebida alcoólica. As redes sociais já bombam, né? Porque, e sempre o fator negativo, e eu falei isso hoje, nós tivemos aqui a presença do
do deputado Zanquim ao meio-dia, e eu estava dizendo que só o que você vê na mídia, em qualquer mídia, é o negativo. Você não vê uma frase de impacto positivo. Só negativo. Então, assim, ó, o negativo está vencendo o positivo. E aí a gente vai cada vez mais profundo do poço. E os nossos jovens, a gente ouve, mas ele não tem nada para fazer. Tem muita coisa para se fazer e não precisa ficar enchendo a cara. Pode beber. Eu também gosto de um vinho, tomo uma cervejinha, mas não saio cambaleando pela rua. Ninguém está querendo proibir de beber. O Chile, por exemplo, você não pode andar na rua com uma garrafa aberta. Porque senão vai responder o dono do estabelecimento que te vendeu aquela garrafa. Eu acho que é isso que nós temos que avançar, e avançar aqui. O debate é grande, presidente. Temos muita coisa para discutir em Carlos Barbosa. Estamos muito longe da violência que se tem em grandes centros ou em outras cidades, talvez até pela condição econômica do nosso município. Mas eu acho que o debate é importante e precisamos. Mas você trouxe aqui alguns pontos muito certeiros que nós podemos atuar. Não tenho pergunta para fazer, só agradecer a tua palestra aqui, a tua disponibilidade de vir trazer o teu conhecimento, a tua experiência para nós, né, Barone, Aleph, Miguel, que aqui está, que temos esse desafio enquanto vereador, e tenho certeza que é válido e temos que fazer mais, presidente, e contar com a tua colaboração, a tua experiência, e quem sabe, conversando com o prefeito, se não podemos pensar, né, secretário, em alguma coisa nesse sentido para deixar Carlos Barbosa ainda melhor do que ela já é. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só reforçando, né? O Brasil teve uma revolta da vacina, né? Não é fácil a gente muitas vezes falar de mudanças de hábito, né? Mas quem tem a coragem de começar, depois também tem os louros de ser reconhecido pelos resultados. Então, acho que nessa era das redes sociais, a gente também, talvez a melhor forma de responder a isso é com muito diálogo, mas reunir a cidade, reunir lideranças, reunir a área da saúde, porque aí não é o vereador falando, são os médicos da cidade que têm a sua autoridade, é o empresariado da cidade, é as lideranças religiosas da cidade, as lideranças culturais, né, esportivas. Aí a gente tem uma força, né, vamos dizer assim, aquelas pessoas que simbolizam a cidade, para fazer um debate, né, porque hoje eu acho que as redes, claro que é uma coisa maravilhosa, mas elas têm o perigo de espalhar muita mentira, né, e a coisa mais fácil é estigmatizar. Pega lá, alguém está assistindo aqui, monta uma foto minha e bota amanhã, esse cara que trouxeram para Carlos Barbosa, eu não sei o que. Acabou, não tem mais conversa. Tudo que eu falei, todos os dados, que não fui eu que fiz, nenhuma dessas pesquisas, aliás, né? Nunca fiz uma pesquisa sobre álcool, por enquanto. Trouxe grandes pesquisas e tal. Bom, é diferente se alguém disser, olha, eu tenho dados de que não é esse o caminho, é esse outro. Bom, tudo bem, legal, aí sim. Mas a minha sugestão é essa, né? Criar o plano, mas não um plano só poder público. Ele tem que ser um plano social. Aí ele pega. Porque também não adianta os senhores aprovarem uma lei aqui que não pega. Ou que a gente não tem como aplicar, que é um desafio. A gente conversa muito com o Bruno, com o Locatelli, como aplica no dia seguinte. Enfim, isso as pesquisas mostram, né? A cidade que funciona não é só aprovar a lei. Metade daquelas cidades de São Paulo não aplicaram a lei. Não deu resultado. É meio óbvio isso, mas a gente também tem que pensar, né, como fazer. E mesmo sem a lei, dá para fiscalizar muita coisa. Né? A gente trabalha hoje em Pelotas, achou menor na rua, o conselho veio, dialogou, tal, conversou, o conselho vem, 4 da manhã, 50 jovens, 70 jovens, chamando o pai,
acho que a gente tem que ir avançando, entende? Conduzir para a delegacia dono de boate, isso eu fiz muito em Canoas, conduzir para a DP, a primeira vez que eu cheguei lá, o colega não fez por mal, né, o escrivão, ele disse, tá, mas aí vai ter que prender a cidade inteira, porque ele tinha um menor dentro do estabelecimento bebendo. Eu disse, bom, que seja. Estava começando a mudança ali, depois todo mundo entendeu o que a gente estava fazendo, aí chega a lacrar estabelecimento, entende? E multa, e caça alvará, isso sem lei nova, já dá para fazer. Mas também não é dizer secretário resolve, precisa o município inteiro, as outras secretarias. É o plano, eu vou ficar batendo nisso, né? E eu acho que, assim, repito o que eu falei, é uma cidade como Carlos Barbosa, onde a mudança pode começar. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Jurandir, acompanho vários debates aqui nessa casa há um tempo, sou suplente de vereador também. Então, acho que o Denir, uma coisa que eu tinha notado aqui, até acho que foi bem feliz, eu acho que muita coisa vem de casa, que nem você falou até, inclusive, porque naquela formação, desde o início, então a gente vê que hoje, na minha opinião também, muitas pessoas, na hora que faz alguma coisa, procuram os direitos, mas esquecem-se muito dos deveres. Isso tem sido debatido por várias vezes, né? Que nem essa semana eu vi na TV também, o pessoal lá da Baroni deve ter acompanhado mais de perto, os caras presos em viaturas e tal, aí reclamando do direito de terem daqui um pouco uma cela, mas não lembraram do dever de não estarem lá, né, daqui um pouco. Então, eu queria ver também essa questão em relação, que nem você falou aí de países, dos Estados Unidos no caso, você não acha que falta muito na lei daqui um pouco? Aqui é muito flexível, várias coisas, a gente tem mais direitos do que deveres do que lá, talvez por isso não funcione da mesma forma. O que fazer para chegar no ponto que eles estão lá hoje, daqui um pouco? Acho que essa seria... Eu acho que esse é um assunto muito importante, né? E por causa disso que a gente foi pesquisar muito, a gente ouvia muito, a gente trabalhava muito em escolas primeiro, né? E aí as profs dizendo, né, tem que vir de casa, tem que vir de casa. Aí a gente resolveu estudar isso, entende? Então, essas metodologias para fortalecer a casa. A gente tem muitas metodologias. Hoje, algumas assistentes sociais trabalham isso, mas trabalham muito também o que ela sabe. A cidade não tem o seu método. Se esse é o problema, vamos trabalhar nisso. Eu vejo hoje em dia assim, a gente vou falar isso numa boa, não é nenhuma crítica, entendam o meu raciocínio. É a questão militar que vai resolver. Por que a gente está dizendo isso? Porque é onde a gente tem como referência, né? Não tem outra metodologia para trabalhar o tema da disciplina. Quem é a referência... Mas, claro, não é a função, né? É uma outra função. A gente precisa criar a metodologia, vamos dizer assim, civil, né? Dos serviços públicos, medir, fazer programas, né? E a questão dos deveres, eu acho que o tema da polícia administrativa que a gente perdeu no Brasil. E acho que uma das sacadas dos Estados Unidos foi descobrir o poder de polícia administrativa. Não usar só o direito penal para tudo. E não achar que só aumentar a pena resolve. Algumas coisas tem que aumentar, né? Tem problemas de alguns tipos de crimes. Tem a progressão muito rápida, né? Talvez alguns. A gente só não pode achar que o remédio mais pesado é a solução para tudo. Estou falando assim... Eu não acho bom nem tudo de um lado, nem tudo de outro, né? É pensar, raciocinar um pouco de tudo. Acho que todo mundo tem um pouquinho de razão e a gente tem que tentar entender isso. Então, tem coisa que tinha que estar um pouco mais dura e não está.
né? E tem coisa que tinha que ter outros tipos de tratamento e não tem. Aí a gente criou o pior do mundo, que é um presídio de Porto Alegre. Nada pode ser pior para a segurança pública de Porto Alegre do que ter um presídio daquele. Então, ele não é uma solução. E a Brigada está fazendo a sua parte e jogando lá para dentro. E resultado, facções. A gente criou. Porque a gente tem que pensar com calma. E eu falo numa boa, né? O pacote agora do ministro Moro e tal, tem coisas boas. Mas assim, se a gente... Estou falando como reflexão, seja para quem critica, para quem gosta, cada ponto dá um debate. Mas assim, se a gente de uma hora para outra só fechar o regime para tudo que é crime violento, cadê o plano sobre os presídios, né? Tem que ter um plano, o plano municipal tem que ter o plano estadual, tem que ter o plano federal. Não tem solução simplista, isso é o que eu não gosto. Mexe no Código Penal, resolveu. Não, mas a vida não resolveu. Né? O brigadiano está lá na ponta sem a viatura, o município sem a política de prevenção, o Estado com presídio. Isso é o que eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco melhor, né? E no dever, nada é melhor do que o bolso para regrar comportamento. O problema é que a gente não tem coragem. Né? Eu vejo muito, assim, venho conversando esse tema com alguns políticos, vereadores, e é para isso que os senhores servem. Eu acho uma profissão belíssima, a política. E a gente tem que revalorizar aquele que se entrega para representar essa sociedade. Tem algum que comete coisa ruim, vai, né? Mas fazer aqui é o espaço desse debate, por isso que eu vim hoje, eu acho maravilhoso isso. Mas eu vejo muita gente fala grosso, vai lá contra os bandidos, aí eu sento para conversar sobre álcool. Não, peraí, tem um amigo que é dono ali da distribuidora de cerveja. Não, mas só um pouquinho, se é para ser duro, vamos ser duro com o que tu pode fazer aqui hoje, porque o jovem está morrendo ali. Então tem muito assunto. Eu acredito muito no município, no papel do município na segurança. Isso não é municipalizar a polícia, mas eu acho que a Colômbia, uma sacada foi obrigar os municípios, na Constituição de 94, a terem um plano municipal de segurança, e o prefeito comanda a polícia local. Mas ele tem que fazer o plano com várias... Enfim, tem uma regra. Isso mudou o jogo lá, porque o território tem muito poder, né, de discutir esses assuntos, o que no Estado já é muito distante, Brasília é mais. Bom, obrigado quem participou. Professor, nós aqui, obviamente, não vivemos uma epidemia de violência, homicídios é baixíssimo. Tivemos um feminicídio há alguns meses, um mês e pouco, num domingo à tarde. Aí chega, no domingo à tarde, o cara embriagado matou a esposa. Então, vê como os dados não mentem. Mas quando, e eu tenho aqui a minha colega Regiane aqui, quando nós pegamos o ano passado, às 5 horas da manhã, em torno de 20 jovens, entre 13 e 17 anos, se degladiando aqui na Rua Coberta, que nos fez acender a luz. Não temos uma epidemia, mas nós temos que, enquanto poder público, fazer algo. Não vai demorar, Aleph, para alguém, esses jovens, se matarem nesses locais. Vocês podem ter certeza absoluta. Então, nesse sentido que o nosso propósito aqui, enquanto Poder Legislativo, tenente, é esse, é incentivar o debate. E eu fico muito, muito feliz quando vocês participam aqui, pessoas que são formadoras de opiniões, e eu vi uma palestra dessa qualidade. Então, muito obrigado mesmo, enquanto Poder Legislativo, professor, doutor Alberto. Carlos Barbosa está sempre de portas abertas para quando o senhor quiser vir. Muito obrigado. Alberto, agradecemos a sua disponibilidade e a parceria com o Instituto Cidade Segura para a realização desse evento. Agradecemos a presença das autoridades, imprensa e comunidade
e desejamos uma boa noite a todos.